Olá, galerinha do sexto ano, tudo bom, galerinha? Hoje nós continuaremos nossa atividade, nossa aula, com o módulo 6, a partir da página 404. Hoje nós falaremos de três povos que habitaram também a região ali do Crescente Fértil e que deixaram um legado cultural muito importante. Falaremos dos persas, falaremos dos hebreus e falaremos dos povos fenícios. Bora lá para a nossa aula. Começando dos persas, a localização geográfica é ali no Planalto do Irã, ou na região do Irã, tá? Essa região, geograficamente, ela caracteriza-se por um clima semiárido, de extrema oscilação de temperaturas, porque tem um verão muito quente, um inverno muito rigoroso, e é uma área que tem montanhas e desertos. Olha só a localização no globo e a localização dos persas após conquistas dos seus líderes, Ciro, Cambises e Dário. Bem, como começou a história do povo persa? Por volta de 2000 a.C., dois povos vão se estabelecer ali no Planalto iraniano, onde mostramos para vocês lá no mapa inicial. E eles formaram dois reinos independentes, que era o reino da Média e o reino da Pérsia. Então, eles eram reinos independentes. Ciro Grande, ele vai conquistar o reino da Média e vai unificar. Então, o reino da Média se unifica com o reino da Pérsia e se torna um reino único. Ciro também vai ser responsável pela conquista da Babilônia, da Fenícia e da Palestina. Quando ele conquistou a Babilônia, ele liberta os hebreus do chamado cativeiro da Babilônia. Falamos disso no nosso conteúdo sobre Mesopotâmia. Lembram lá, galerinha? Espero que sim. Bem, e aí, Ciro permite que os hebreus retornem à Palestina e reconstruam o Templo de Jerusalém. O próximo líder que nós vamos falar, sucessor de Ciro, é Cambises. Cambises ele foi responsável pela conquista do Egito e fez planos também para atacar a região de Cartago, que era uma colônia pertencente à Fenícia. Mas aí ele teve que desistir dos seus planos porque os fenícios se recusaram a atacar os seus compatriotas. O próximo líder do povo persa foi Dário I. Dário I, ele vai dividir o império em 20 satrapias ou 20 províncias. E a cada província ele vai colocar em cada província um governador que era chamado de sátrapas. Além desses governadores, Dário possuía alguns funcionários especiais que eram chamados os olhos e ouvidos do rei. Então, a função desses funcionários era fiscalizar os governadores. Então, eles viajavam pelas províncias para fiscalizar a ação dos governadores de cada província. Legal, né, galerinha? Dário também vai unificar o sistema de pesos e medidas, ele vai adotar a língua aramaica em documentos oficiais, ele vai criar um eficiente sistema de correio e também uma rede de estradas. Olha que legal! Essa rede de estradas vai ligar as satrapias aos principais centros do império. E aí isso também vai facilitar, gente, a circulação de mercadorias e a movimentação dos exércitos. Ele vai ordenar também a cunhagem de uma moeda de ouro, de moedas de ouro, que são os dáricos. Essas moedas se constituíram na primeira unidade monetária internacional confiável. Olha que interessante. E o uso era corrente em todas as regiões. Então, não foi uma moeda que foi criada para usar só entre os persas, mas ela tinha uma confiabilidade para se usar em outras regiões. Então, ela se constituiu na primeira unidade monetária internacional, os dáricos. Bem, então, gente, vocês estão vendo aqui áreas que foram conquistadas, né, pelos líderes do Império Persa. Então, você tem aqui conquista de Dário, na região laranja, conquista de Cambises, o Império Persa de Ciro, então toda essa região aqui,
mas o território se ampliou, como vocês viram no mapa, com os líderes que vieram após Ciro. Sobre a religião no Império Persa. A religião foi o mais original legado medo-persa. Olha só, galerinha, a religião ela se caracterizava pelo aspecto dualístico. Então, havia sempre um eterno conflito entre o bem e o mal. Olha só. Então, esse conflito era como se fosse um conflito eterno entre o bem e o mal. Certo? A religião do povo persa era denominada zoroatrismo. Então, nós temos, então, nessa religião, você tinha o Ahura Mazda, que era o deus do bem, e você tinha o Ahriman, que era o deus do mal. Olha só. Então, os persas, eles acreditavam no juízo final, eles acreditavam na vida após a morte, eles acreditavam que havia um paraíso para os justos e um inferno para os injustos. A religião foi o mais original legado medo-persa. Então, era uma religião denominada, chamada de zoroatrismo. E a principal característica era esse dualismo, né? Essa luta entre o bem e o mal, e eles acreditarem também na questão do juízo final e do paraíso para justos e do inferno para os injustos. Interessante, né? Eles também, galerinha, tinham um livro sagrado. O livro deles era chamado Avesta. Era o livro da religião do zoroatrismo, tá? Bem, agora nós vamos falar um pouquinho sobre os hebreus. Olha lá. A localização geográfica dos hebreus é ali na antiga Palestina, atual Israel, localizada na região também do Crescente Fértil, que era uma passagem obrigatória entre o Egito e a Mesopotâmia, entre a África e a Ásia, viu, galerinha? Não esqueçam disso. Vejam aqui no nosso mapa. Então, vocês têm aí a localização do povo hebreu. Bem, entre todas as religiões que nós já falamos, de todas as culturas e impérios trabalhados nesse modo, os hebreus foram um dos primeiros a adotar uma crença monoteísta, ou seja, eles acreditavam em um único Deus. Então, enquanto as demais religiões adotavam politeísmo, né, os hebreus foram uma das primeiras culturas a adotar uma crença monoteísta, acreditando em um único Deus. Bem, para estudar os hebreus, o que costuma-se utilizar a Bíblia, né, como uma das principais fontes históricas. A Bíblia está dividida em Antigo Testamento, que é anterior ao nascimento de Cristo, e o Novo Testamento. Algumas passagens bíblicas já foram confirmadas por pesquisas arqueológicas, viu, galerinha? Então, a Bíblia também é estudada pelos arqueólogos e outras passagens continuam sendo pesquisadas. Então, o que vocês estão vendo aqui são manuscritos do Mar Morto, que foram encontrados nas cavernas de Qumran, em Israel, ainda no século XX. A maioria desses pergaminhos está escrito em hebraico, o restante em aramaico e grego também. Os hebreus, eles viviam em uma sociedade de economia agrícola e pastoril. Então, eles trabalhavam com agricultura e com atividade pastoril. E também tinha uma pequena presença de atividades comerciais. A região que eles ocupavam era uma região caracterizada por ter um clima árido e cortada por montanhas, sendo que as terras férteis que eles se localizavam estavam às margens ali do Rio Jordão. Foi nessas terras que os hebreus desenvolveram a agricultura de frutas como a romã, legumes e grãos, o trigo, a cevada, além de criar ovelhas e cabras. Então, aqui você tem a imagem do Rio Jordão, no norte de Israel. Vamos falar um pouquinho, galerinha, da evolução política dos hebreus. A história política dos hebreus ela vai se dividir em 3 períodos. Então, você não vai ter um modelo já com um líder, com um rei, né? Então, é um modelo
um pouquinho político, um pouquinho diferente. Vamos entender isso aqui, tá? Então, primeiro você tem o governo dos patriarcas, depois o governo dos juízes e o governo dos reis. Vamos entender como isso aconteceu. No governo dos patriarcas, entre 2000 a.C. a 1200 a.C., você vai ter Abraão, Isaque, Jacó, Moisés e Josué. Então, esses são considerados os governantes do período do patriarcado. Segundo a Bíblia, os hebreus eles viviam em Ur, na Mesopotâmia, né? Uma região que a gente já estudou também no conteúdo mesopotâmico. Então, eles viviam ali na região de Ur. Quando Abraão, né, vai receber, que foi o primeiro patriarca, ele recebe de Deus uma missão divina que deveria conduzir o povo para Canaã, para a terra prometida. Então, ele ouviu de Deus essa mensagem que ele precisava conduzir o povo para a região ali, a chamada Canaã, que, na verdade, galera, é aquela região ali próxima ao Rio Jordão, tá? Considerada também a terra prometida. Isso por volta de 2000 antes de Cristo. Mas, nesse mesmo período, uma violenta seca acabou obrigando o povo a deixar Canaã. E aí o povo deixou Canaã e foi para a região do Egito. Olha só. Então, nesse período, quando eles chegaram no Egito, eles foram atraídos ali pela fertilidade do rio Nilo. Bem, e nesse período, segundo consta no material de vocês, quando os hebreus chegaram em Canaã, coincidiu com o tempo em que os Ixons, que era um povo muito poderoso, usavam armas de ferro e cavalos, eles haviam derrubado o faraó, então eles estavam dominando ali no Egito. Então, durante o período Ixon, os hebreus chegaram a ocupar até cargos administrativos. Só que, passado um tempo, os Ixons foram expulsos do Egito. E quando os Ixons foram expulsos do Egito, os faraós voltaram, né, aos seus postos, né, a liderar o Egito. E aí, no Egito, de hóspedes, eles passaram a ser escravos. Então, eles vivem uma fase tranquila no Egito. Quando os Ixos são expulsos, eles mudam para a condição de escravos e acabam tendo que fugir. Essa fuga do Egito foi chamada de Êxodo, e que nós sabemos, pelo que a Bíblia conta, que foi Moisés o responsável por tirar, né, o povo hebreu, foi escolhido ali ele foi escolhido como líder do povo hebreu para tirar o povo do Egito, que estava na condição de escravo. Então, o Êxodo significa essa saída em massa dos hebreus do Egito. E aí, como eu já disse a vocês, por volta de 1250, surge Moisés, que vai liderar o povo novamente rumo à terra prometida, rumo à terra de Canaã. Ok, galerinha? Então, o povo saiu de lá e saiu de lá por conta de um período de seca, vai para o Egito, de hóspedes se tornam escravos, e aí Moisés, como um líder, consegue tirar o povo novamente, consegue tirar o povo do Egito rumo à terra prometida novamente, tá certo? A chamada Canaã. Próximo governo é o governo dos juízes. Passado o governo dos patriarcas, entra agora o governo dos juízes. De volta para Canaã, de acordo com o texto bíblico, isso levou aí cerca de 40 anos. Esse percurso ele vai ser marcado por conflitos. Então, conflitos contra cananeus e filisteus. Então, durante essa viagem de 40 anos, que o povo saiu do Egito para voltar para a terra prometida, o povo hebreu teve muitos conflitos, muitas guerras contra cananeus e filisteus. Por quê? Esses dois povos já estavam habitando a terra que pertencia aos hebreus. E aí, a terra era do povo hebreu, porém, os cananeus e filisteus estavam habitando nas terras dos hebreus. E aí, foi um percurso de conflitos, de batalhas,
para tirar filisteus e cananeus das terras que Deus havia prometido ao povo hebreu, que era a terra prometida, a terra de Canaã. Bem, para combater os cananeus e os filisteus, comandantes militares e chefes religiosos foram escolhidos por tribos, pelas tribos, para liderar o povo. E eles ficaram conhecidos como juízes. Um dos mais conhecidos juízes é Sansão. Sansão, ele ficou famoso, pois ele tinha o cabelo comprido e sua força na história bíblica, na história bíblica, estava em seus cabelos, né? Então, depois dessa descoberta, uma mulher chamada Dalila cortou o cabelo de Sansão. E, de acordo com a Bíblia, Dalila estava a serviço dos filisteus. Então, ela queria derrotar esse líder, amando do seu povo, e Sansão teve os cabelos cortados e perdeu toda a sua força como um grande guerreiro que era também. Samuel foi o último juiz e ele vai escolher Saul para ser o rei dos hebreus. E, obedecendo a Jeová, que segundo o texto bíblico, disse-lhe: eis aí o homem, este reinará sobre o meu povo. Lá em Samuel, 1 Reis 9 e 17. Então, Samuel diz, né, essa passagem ali em 1 Reis 9 e 17. Então, gente, Saul vai ser escolhido o primeiro rei dos hebreus. Vamos agora para o governo dos reis. Saul, o primeiro rei, vai ser responsável por centralizar o poder político e vai combater os grandes inimigos do povo hebreu, que é os filisteus. O governo de seu sucessor vai ser o governo de Davi. E esse governo de Davi vai se caracterizar por um grande desenvolvimento econômico. Ele também derrotou os filisteus após vencer o famoso gigante Golias e transformou Jerusalém em capital do reino. Salomão, filho de Davi, assumiu o poder após a morte do pai. Foi ele que construiu o Templo de Jerusalém. Para custear essas obras e manter sua corte luxuosa, né, Salomão, filho de Davi, ele vai aumentar os impostos sobre a população, vai instituir o trabalho obrigatório e o trabalho escravo. Isso vai provocar um grande descontentamento popular por causa desse aumento dos impostos e por causa dessa atividade do trabalho escravo. E com essas rivalidades entre as 12 tribos, né, elas acabaram se dividindo. Então, a rivalidade entre as 12 tribos provocaram uma divisão do povo hebreu. Então, o povo hebreu se dividiu em 2 reinos. O reino de Judá ao sul, que tinha a capital em Jerusalém, e o de Israel ao norte, com a capital em Samaria. Então, o povo passou por esse processo aí de divisão e se transformaram em 2 reinos. Então, aí no mapa você tem o reino de Israel, com a capital em Samaria, e você tem aí, ó, o reino de Judá com a capital em Jerusalém. Então, o povo aí se dividiu ao final do governo de Salomão. Essa divisão, galerinha, vai acabar enfraquecendo o povo hebreu, e eles vão enfrentar sucessivas invasões e dominações. Em 722, os assírios conquistam o reino de Israel. Em 587, como a gente já viu, os babilônios invadiram o reino de Judá, destrói o templo de Jerusalém, levam o povo cativo como escravo lá para a Mesopotâmia. Eles ficaram submetidos ao cativeiro da Babilônia, conforme nós já estudamos, não é isso? E aí, em 70 depois de Cristo, o povo hebreu se espalhou ao longo de províncias romanas, marcando um episódio na história hebraica conhecido como diáspora. Então, eles se dispersaram, né? Eles se espalharam. E a partir desse momento, eles começaram a viver em pequenas comunidades. Então, é como se o povo hebreu não tivesse mais uma terra para chamar de sua. Eles perderam uma ligação territorial. Eles não tinham um país para chamar de seu. Então, eles começaram a viver em pequenas comunidades, porém, eles preservavam a sua cultura e a sua religião.
ou a sua cultura religiosa. Então, eles, mesmo vivendo em várias partes do mundo, eles mantinham esse elo de ligação, que é a cultura religiosa. Bem, religião. Então, acredita-se que a maior contribuição, como nós já falamos lá no início, do povo hebreu para a população atual foi o monoteísmo. Para os hebreus, o único Deus a ser louvado é Jeová. A religião ela foi muito importante para os hebreus, pois manteve a unidade do povo, mesmo eles estando dispersos pelo mundo, espalhados em pequenas comunidades, a religião os mantinha unidos, né? Preservando assim a língua, preservando a tradição e costumes através dos tempos. Então, passado séculos, né? Décadas, séculos, anos, e o povo mantinha ali, preservava entre eles a língua, a tradição, os costumes, a religião. E isso os mantinha unidos, mesmo não tendo um território para chamar de seu. Então, gente, um ponto que a gente precisa destacar é que, ao final da Segunda Guerra Mundial, né, os judeus eles passaram por uma perseguição nazista, como a gente sabe, como vocês já ouviram falar, tenho certeza disso, que os judeus foram perseguidos pelo regime nazista, né? A ONU, a Organização das Nações Unidas, em 1948, eles vão instituir a criação do Estado de Israel lá na Palestina. Contudo, esse fato vai gerar uma série de conflitos entre judeus e palestinos que se estende até aí décadas, né? Isso é algo ainda que não foi solucionado. Então, os judeus tiveram a oportunidade de voltar para uma terra que era sua e voltar para aquele território que a Bíblia, né, fala, ali naquela terra que eles chamavam de sua terra prometida. Então, após eles terem sofrido com a perseguição nazista, milhões de judeus foram assassinados, milhões de judeus foram mortos, cremados, né, pela perseguição nazista. A ONU criou o Estado de Israel e disse para o povo judeu, que também chamado de hebreus, que eles podiam voltar para a terra deles, que eles tinham uma terra para viver, eles tinham um local para chamar de seu. Porém, os povos que estavam habitando ali a região, chamados palestinos, não concordaram e mantêm até hoje uma série de conflitos, e esses conflitos ainda não foram solucionados, né? A gente sabe que lá tem uma zona de conflitos constantes. Bem, então você tem aqui, ó, o Estado judeu nessa região lilás. Na região amarela você tem o Estado palestino. E essa região aqui, ó, é uma fronteira, é uma zona internacional, certo? Essa região aqui é uma zona internacional. E essa linha, nós estamos vendo aqui, é uma fronteira da Palestina, sob o mandato britânico, que foi até 15 de maio de 1948. Mas veja só, você tem aí, ó, o Estado palestino, toda a região do Estado judeu, mas são povos que foram habitando essa região quando os judeus não estavam aqui, quando estavam dispersos pelo mundo. Então, quando a ONU criou o Estado de Israel e o povo pôde voltar para uma terra, essa região aqui, que já estava habitada por outros povos, passou a ser realmente uma área de zona de conflitos, tá? Até hoje. Bem, esse mapa de Israel e da Palestina, em 1948, quando a ONU criou o Estado de Israel. Desde então, a configuração territorial da região já se alterou, tá, gente? Essa configuração foi lá durante o ano de 1948. E essa configuração do mapa se alterou por causa realmente dos conflitos entre árabes e judeus. Então, a gente ouve muito nos jornais a chamada faixa de Gaza, que é uma região de muitos conflitos, tá certo? Agora, nós vamos falar dos fenícios. Localização geográfica dos fenícios é ali na região da costa oriental do mar Mediterrâneo, que é o atual Líbano, galerinha. Os fenícios eles vão ficar conhecidos como grandes navegantes da Idade Antiga. Eles tinham uma grande intimidade com o mar e isso os tornou grandes comerciantes. Então você tem aqui, ó,
o território habitado por eles, algumas cidades importantes, Tiro, Sidom, Biblos, Ugarita, então são territórios que pertenciam à Fenícia. É uma região que não tinha grandes rios, uma região com solo pobre, não tinha um solo fértil, e isso dificultou a agricultura, a criação de animais. Então, eles desenvolveram o comércio marítimo, uma civilização conhecida como civilização comercial. Os fenícios, eles foram os principais navegadores e comerciantes da antiguidade. Então, vocês estão vendo aqui um porto fenício na cidade de Biblos, no atual Líbano. Então, nesse local, a madeira de cedro e artefatos de metal foram comercializados em todo o Mediterrâneo. Bem, os fenícios nunca tiveram um estado unificado, gente. Eles eram organizados em cidades-estado. Como eu já mostrei a vocês, o Garite, Biblos, Sidom, Tiro. O governo de cada cidade-estado era exercido por um rei ou por um colegiado de anciãos ou sufetas. E eles fundaram colônias, estabeleceram uma verdadeira talassocracia econômica. Professora, que nome é esse? Não entendi. O que significa essa talassocracia? Talassocrático é um governo de uma nação cujo poder vem do mar, viu, galerinha? Então, talasso significa marítimo e kratos é o mesmo que poder. Então, das colônias pertencentes aos fenícios, nós vamos destacar a principal, Cartago, norte da África, e ela também era a principal feitoria fenícia. Seus comerciantes fundaram no norte da África uma colônia denominada Cartago, como eu já acabei de falar, e ela se tornou um dos maiores centros comerciais da antiguidade. Então, aqui, gente, você tem as rotas comerciais dos fenícios, olha só. Os fenícios estavam aqui em cidades-estados, né? Eles não eram unificados, eram cidades-estados, cada um com seu governo, governado por um rei, um colegiado de anciãos, os chamados sufetas. E veja aí, ó, as rotas comerciais. Então, você vê que eles navegavam bastante, não é isso? Então, aqui, ó, passando por todo o mar Mediterrâneo, chegando aqui, ó, região de Cartago, na região da Sicília e Cartago. Eles iam para a região de Córcega, olha só, Cádiz e até essa região aqui do Oceano Atlântico, nas proximidades da Inglaterra. Interessante, né, galerinha? Então, era uma rota comercial longa, uma rota marítima longa também. Além deles praticarem comércio, os fenícios, eles produziam peças artesanais. Entre elas, a gente pode destacar as peças de cerâmica, como os recipientes, jarros em metal, joias, tecidos e perfumes, assim como também os chamados sarcófagos de metal e mármore. Também faziam parte do mundo artesanal fenício. Vamos falar um pouquinho sobre a cultura e as realizações dos fenícios. Bem, as embarcações fenícias entravam em contato com diversas culturas. Então, sendo assim, você tinha uma espécie de civilização globalizadora do mundo antigo. Então, eles viajavam muito, então eles tinham contato com várias culturas, então eles também aprendiam com essas culturas e traziam um pouco do que essas culturas tinham a oferecer para a sua cultura também. Devido a tal atividade, os fenícios entravam em contato com outros povos, galerinha, como eu acabei de falar. Então, eles se tornaram uma cultura muito rica e muito diversificada. Então, com a necessidade de agilizar as atividades mercantis, os fenícios eles desenvolveram um tipo de escrita rápida, com base nos sons das falas humanas. Olha só, essa escrita que nós temos hoje, ela nasceu dos fenícios, essa escrita que vem do som da fala humana. Interessante, né? É a escrita chamada fonográfica. Então, é os chamados sons da fala. Então, esse sistema ele vai ser aperfeiçoado pelos gregos e pelos romanos. E eles ficam responsáveis de expandir essa escrita, esse sistema por toda a Europa.
ficando conhecido como o alfabeto latino. Então, você tem aqui as representações das letras fenícias com a representação do nosso alfabeto. Olha só que legal. O B, o G, o D. Mas eles já faziam esses traços como representações dos sons das falas. Se a gente for voltar para as culturas antigas, você tinha códigos, você tinha desenhos, mas nenhum deles representavam os sons da fala humana, diferente dos fenícios, que fizeram, né, a sua escrita a partir do som da fala humana, a escrita fonográfica. A religião, como nós já sabemos, é uma religião politeísta. E a religião deles tinham divindades ligadas à natureza. Baal era o deus principal, eles tinham outros, né? Então, era uma religião, além de politeísta, também antropomórfica, sendo que cada uma das cidades fenícias cultuava um deus diferente. E aí, nas viagens que eles faziam pelo mar, os fenícios, eles difundiam a religião deles. Então, quer dizer que eles espalhavam a religião deles. Então, eles influenciavam outros povos com a religião deles. Entre as práticas religiosas fenícias estavam os sacrifícios de animais e eles também faziam sacrifícios humanos. Olha só, galerinha. Então, por hoje, galerinha, é só. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho das características de cada cultura. Se não entendeu, se ficou com dúvida, volta ao vídeo, assiste devagar, mas qualquer coisa estamos aqui também para tirar suas dúvidas, tá? Agradeço a participação de vocês. Temos mais 2 vídeos para que vocês assistam e entendam um pouco mais sobre essas culturas, especialmente sobre uma das culturas que eu coloquei para vocês assistirem. Então, assistam lá. E uma leitura também sobre os manuscritos do Mar Morto, tá certo? Agradeço a participação de todos vocês, bons estudos e tchau, tchau, galerinha!